Aproximadamente 42 anos depois, o vírus da imunodeficiência humana, também conhecido como HIV, ainda é um vírus muito pouco conhecido, não. Todo mundo conhece esse vírus, mas pouquíssimas pessoas detêm e dominam conhecimento necessário para entender o que realmente é o vírus do HIV. E principalmente entender a diferença crucial que existe entre HIV e AIDS, ou também chamado de SIDA. Então, hoje, o objetivo dessa série de vídeos, porque eu não tenho como, em um único vídeo, trazer toda a informação necessária sobre HIV. Então, hoje eu começo uma série de alguns vídeos que eu vou postar semanalmente aqui para vocês, trazendo muita informação atualizada e correlacionando o vírus do HIV com a nossa medicina, com essa parte da medicina integral, o que uma pessoa que se contaminou com esse vírus precisa cuidar sobre o aspecto exercício físico, sobre o aspecto nutricional, suplementos. Meu nome é Samuel Dalelasti, sou médico. Esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é um canal 100% informativo. O nosso objetivo desse canal do YouTube é informar as pessoas. E parando para pensar, né, depois de 662 vídeos, hoje eu me arrependo de não ter feito esse vídeo lá atrás, porque é um dos vídeos que talvez vá ajudar você aí, primeiro a perder um pouco do preconceito que existe em cima do vírus do HIV e entender melhor tudo que envolve o universo dessa doença. Aí quando eu falo doença, já não estou falando HIV, né? Quando eu falo doença, eu estou falando de AIDS. E na verdade, a parte mais importante aqui é entender a diferença entre HIV e AIDS. Olha só, HIV nada mais é do que um vírus, como qualquer outro que a gente conhece, como por exemplo o vírus da hepatite B, da hepatite C. É um vírus que entra no corpo humano e de lá não sai mais. Apesar de a gente ter pouquíssimos relatos no mundo de pessoas que se curaram do HIV, e quando eu falo pouquíssimos é porque isso realmente ainda é algo muito raro, né? Quando a gente analisa qual é a prevalência do HIV no mundo versus quantas pessoas se curaram, isso é tão ínfimo que faz com que a gente ainda possa manter aquele discurso de que o HIV é uma doença sem cura. Forte isso, mas a gente sabe que falta pouco tempo para isso mudar. Bom, então vamos lá. HIV é um vírus que começou a dar sinais, a aparecer por volta de 1982, tá? No mundo. No Brasil, nós tivemos os maiores casos e começou a realmente ser repercutido por volta de 1990. O cantor Cazuza foi o símbolo maior do HIV, foi quando realmente começou a se falar muito mais sobre esse vírus. Alguns artistas, né, ao longo da história, alguns artistas famosos, eles foram, vamos dizer assim, qual é a palavra? Símbolo, né, desse vírus. A gente teve Freddie Mercury, da banda Queen também, que foi um dos primeiros a tornar pública a contaminação do vírus. Mas enfim, esse vírus então, ele não teria absolutamente nenhum problema no corpo humano se não fosse o que ele causa ao entrar na célula. A gente vai entender um pouquinho do que acontece quando a pessoa se contamina por HIV. Mas aí, então, uma vez contaminada pelo vírus do HIV, essa pessoa pode, e muitas vezes irá acontecer, desenvolver a doença causada pelo HIV, que a gente chama em português de síndrome da imunodeficiência adquirida, ou em inglês fica AIDS, né? Então olha só, aí o HIV ele vai trazer uma síndrome da imunodeficiência adquirida, porque o que o vírus causa no corpo justamente é uma sequência de acontecimentos bioquímicos que culmina na imunossupressão. O que é imunossupressão? É a diminuição da capacidade imunológica do nosso próprio sistema imunológico. Uma das características do vírus do HIV é que ele dura segundos fora do corpo, tá? Então, quando o vírus
sai do corpo através de uma gotícula de sangue, alguma coisa assim, a vida desse vírus ela é muito rápida e fugaz. Sendo assim, as principais formas de contágio do vírus do HIV ainda são atos sexuais sem proteção, sem preservativo. Também o compartilhamento de seringas, né, pessoas usuárias de droga que utilizam seringa e quando estão naquele núcleo, naquele grupinho, a própria droga já traz uma alteração do nível de consciência, as pessoas perdem até essa clareza mental dos cuidados que tem que ter em relação a não compartilhar seringas, e a gente sabe que é muito comum, infelizmente, dentro do núcleo da saúde, né, contaminação por picada, né? A gente chama contaminação pérfuro cortante, né? Profissionais da área da saúde que manuseiam seringas, que manuseiam lâminas de bisturi. Se não tiver um cuidado muito grande, às vezes pode estar fazendo uma cirurgia num paciente que tenha HIV, a pessoa se pica, pode nem perceber que se picou e pode então estar contaminando através do sangue do seu paciente. Bom, então assim é como acontece a contaminação. Agora é o seguinte, uma vez que o paciente tenha esse vírus dentro do seu corpo, a gente vai desenhar assim, ó, como o vírus, o que acontece? Existe uma célula de defesa do corpo chamada de linfócito TCD4, tá? Célula CD4, é um tipo de linfócito T do corpo. O vírus do HIV, ele vai, vamos fazer esse linfócito bem maior para ficar mais fácil. O vírus do HIV, ele vai acoplar aqui no linfócito TCD4, vai internalizar para dentro da célula CD4, vai vir aqui quando entra na célula CD4, existe uma enzima chamada transcriptase reversa, que é uma enzima que vai replicar, alta replicação do vírus aqui dentro. Então o CD4 começa a ficar tomado pelo vírus HIV e aí vai ligar-se aqui diretamente no núcleo do linfócito T, que a gente chama de integração. E essa integração do vírus do HIV, ela acontece a nível de DNA. Vamos desenhar a dupla hélice aqui de DNA. Então aqui é que está o problema. O HIV, ele interage com o DNA da célula do linfócito T, ok? Por isso que quando a gente avalia exames de pacientes HIV positivo, a gente sempre tem que pedir a célula CD4, porque ele vai diminuindo muito a expressão do linfócito CD4, justamente porque ele ataca essa célula e ele tem a capacidade de tirar a propriedade imunológica do CD4. É assim, basicamente, que o vírus se comporta dentro do corpo. O grande problema é a alta adaptabilidade do vírus, que faz com que até hoje a gente não tenha tido uma cura para o vírus, porque quando você ataca ele de um lado, ele rebola para o outro, ele se adapta de um jeito. O que a gente tem conseguido ao longo das últimas décadas? A gente tem conseguido manter o vírus quietinho no corpo. A gente faz com que a pessoa chegue no que a gente chama de carga viral indetectável. Então, o grande objetivo do médico infectologista ao tratar um paciente com HIV é fazer com que o exame do paciente venha escrito assim, ó, carga viral indetectável. O que isso aqui significa? Significa que um paciente com carga indetectável, ele está com o vírus do HIV no corpo, mas ele não transmite, ele não tem capacidade de transmitir esse vírus. E, portanto, ele também está com o seu sistema imunológico em ótimas condições. Por quê? Porque é como se ele não tivesse nada dentro dele. Foi conseguida, então, a maestria de inibir todo o comportamento do vírus do HIV no corpo. Como é que se faz isso? Como que a medicina conseguiu isso? Bom, aqui a gente tem que dar os parabéns, né, para os cientistas que tanto estudam sobre HIV, porque basicamente se faz isso através
de 4 tipos de medicamentos diferentes, tá? A gente vai chamar aqui, ó, de terapia antirretroviral, né? Que é a TARV. As terapias antirretrovirais, elas vão se basear na inibição da enzima transcriptase reversa. Lembra que eu falei? O que é a transcriptase reversa? Quando o vírus do HIV entrou na célula, a transcriptase reversa é quem faz a proliferação, a replicação do vírus dentro da célula, fazendo com que o linfócito T seja tomado por esse tipo de vírus. Aí a gente tem a integração do HIV direto no núcleo do linfócito T. E, portanto, existem as drogas que elas inibem, então faz a inibição da integrase, né? Ela vai fazer com que não haja a integração, ou seja, até deixa liberada a transcriptase reversa, mas não deixa com que haja integração no núcleo. Existem as enzimas que inibem a liberação do vírus, para que o vírus não saia do vírus, para que o vírus não saia do CD4. Porque depois que acontece essa interação com o DNA do CD4, o vírus sai da célula. Então existem inibidores da liberação do vírus, para que o vírus não saia dessa célula, portanto não vai invadir outro CD4. Então tudo está acontecendo dentro do CD4, mas ele não está saindo de lá. E existe a inibição das proteases, né? Das proteases. Assim, se eu fosse trazer aqui para vocês, eu acho que a mais moderna e a mais inteligente e com menos efeitos colaterais seria a inibição da integrase, tá? Agora, por que existem tantas classes de medicamento e que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidas? Porque não existe um paciente igual ao outro. Muitas vezes, o infectologista ele tem que abrir mão de usar aqui mais de um tipo de combinação. Ele vai analisando o comportamento do vírus do HIV no corpo humano e ele vai às vezes combinar um medicamento com outro, baseado no comportamento do vírus e também baseado nos efeitos colaterais que os medicamentos trazem. Porque esses medicamentos, eles trazem muitos efeitos colaterais, tá? Existem efeitos colaterais que trazem sonhos em forma de pesadelo, sonhos vívidos, que fazem com que o paciente ele não tenha capacidade de ter um sono reparador. Além de ser sonhos muito reais, geralmente são sonhos com tragédia, sonhos com esquartejamento, com assassinato, sonhos muito fortes. E eu tenho muito paciente, né, que relata para mim que tentou por um período um esquema de antirretroviral e teve que trocar, porque não conseguia dormir. Bom, os efeitos colaterais mais conhecidos sobre o aspecto bioquímico estão associados diretamente na inibição da transcriptase reversa, tá? Por quê? Porque existe uma enzima chamada DNA polimerase gama, acho que é gama, se eu não me engano, DNA polimerase gama, que essa enzima ela é fundamental para a expressão das mitocôndrias. Vocês lembram o que é mitocôndria, né? Mitocôndria é a principal unidade celular formadora de ATP. Então o que acontece? Os inibidores da transcriptase reversa, que são terapias de tratamento antirretroviral muito utilizados, eles inibem também a DNA polimerase gama, que é uma enzima que é fundamental para a produção de energia vital. O que vai acontecer aqui? A gente começa a ter, então, uma disfunção mitocondrial, que a gente pode, muitas vezes, encontrar um paciente com o que a gente chama de fadiga mitocondrial. O paciente que tem a sua produção de ATP altamente comprometida, uma coisa que a gente sabe que acontece
em muitos pacientes que tomam também remédio para colesterol, né? As estatinas, elas podem trazer uma disfunção mitocondrial. E imagina um paciente tomando então um tratamento para HIV e tomando também um remedinho para colesterol. Pode ser que a gente tenha realmente uma queda muito grande da síntese de ATP. Essa queda na síntese de ATP, ela vai trazer no paciente algumas manifestações. Obviamente que uma delas está associada à diminuição da energia. Então é um paciente que vai chegar no consultório e ele vai trazer uma queixa de fadiga. Agora você pensa se ele está fazendo uma terapia combinante ali de alguns medicamentos para HIV e ele tem a diminuição da síntese de ATP e ele também tem efeitos adversos no sono, ou seja, o sono dele não é reparador, ele não dorme para descansar e ele tem menos produção de ATP. É um paciente que literalmente entra em estado de fadiga crônica, um paciente que vai chegar no consultório extremamente cansado. Mas também é um paciente que vai começar a apresentar o que a gente chama de lipodistrofia. Lipodistrofia, muito comum no paciente HIV positivo, né? Paciente com SIDA, onde ele vai apresentar aqui lipoatrofia da face e vai trazer lipohipertrofia do abdômen. Olha só, da face e pernas, tá? Face e pernas. Então aqui, ó, é um paciente que perde a gordura da face, né? Fica com aquele rosto que a gente chama assim, um rosto que ficou mais derretido, né? E nas pernas também, começa a ficar com pernas fininhas, mas com um abdômen globoso, um abdômen com aumento de gordura visceral. E esse aumento da gordura visceral desencadeia muitas vezes a esteatose hepática e vai trazer, por consequência disso, um quadro de resistência insulínica, um quadro de diabetes. Então, a gente já está falando aqui de efeitos colaterais extremamente comuns em pacientes usando medicamentos para controle de HIV. E você, né, que já está aqui com a gente há 660 vídeos, já entende tudo de ciclo de Krebs, já sabe o que é uma mitocôndria, a gente já está começando a entender aqui o que um paciente que tem que tomar coquetel antirretroviral, precisa fazer na sua vida para driblar esses efeitos colaterais tão importantes, né? Olha só, aqui já tem vídeo meu no canal explicando que não existe como tratar esteatose hepática e resistência insulínica sem atividade física. O que seria aqui a atividade física fundamental para esse tipo de paciente? Ele precisa de uma mescla de atividade de musculação e atividade metabólica. É um paciente que tem que fazer 3 vezes por semana uma atividade de musculação, 4 vezes por semana uma atividade que pode ser uma bicicleta, uma esteira, aquele simulador de remo, pode ser uma aula de boxe funcional metabólico, mas enfim, ele tem que colocar a atividade física como alvo principal aqui no seu tratamento. Bom, aí eu tenho uma disfunção mitocondrial acontecendo. O que eu faço para garantir uma melhor condição metabólica para a mitocôndria? Eu preciso obrigatoriamente aqui de vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, B1, B2, B3, B5, B7. Eu preciso de magnésio, de ribose, ácido alfa-lipoico, também chamado de ALA. Eu preciso de coenzima Q10 e L-carnitina. E se eu quiser extrapolar aqui, eu coloco a pirroloquinolinoquinona, famosa PQQ. Né? Olha aqui, ó, os elementos mínimos, básicos e fundamentais para um bom funcionamento da minha mitocôndria. Né? O que eu coloco aqui para um paciente também
que está fazendo esse tratamento que tem por consequência o consumo da musculatura, obviamente é um paciente que tem todo o benefício em utilizar o aminoácido creatina, importante, né? Tem estudo para paciente HIV positivo com AIDS usando BCAA, né? Aminoácido de cadeia ramificada, e também um hormônio que é tão importante para o paciente com SIDA que o próprio governo, o SUS, fornece, né, um tratamento que é relativamente caro, mas que o SUS fornece utilizando o GH, né, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz, portanto um hormônio natural, bioidêntico, importante para o paciente com HIV. Por quê? Para evitar a lipodistrofia, tá? E no tratamento da lipodistrofia, porque a gente está tentando evitar a lipodistrofia aqui. Tá, mas o paciente já tem uma lipodistrofia. Existe um tratamento hoje muito utilizado dentro da estética, né? Acho que todas as dermatologistas prescrevem e as mulheres enlouquecem, que é o Sculptra, né? O Sculptra, ele é um bioestimulador para melhorar o estímulo do colágeno debaixo da pele. E o Sculptra, na verdade, ele foi inventado para tratamento de lipodistrofia em paciente com SIDA. E hoje é usado na linha da estética e custa caro pra caramba, mas é um ótimo recurso para tratar pacientes com lipodistrofia. Outro efeito que vale a pena a gente comentar aqui em relação ao tratamento dos antirretrovirais é o seguinte: eles diminuem a expressão das proteínas proadipogênicas. E aí a gente confunde a cabeça aqui, ó. Proadipogênica. O que é proadipogênica? O que é gênese? Gênese é síntese. Então existem proteínas que são são a favor da síntese de gordura. E o vírus do HIV, né, o tratamento para SIDA, né, os antirretrovirais, eles diminuem as proteínas que são a favor da síntese de gordura. Olha que maravilha que isso parece. Não, não é legal. Por quê? Essas proteínas são importantes para estarem sempre estimulando a síntese de novas células de adipócitos jovens, porque são células mais responsivas. Quando você inibe essas proteínas, você acaba ficando com células velhas, tá? E células velhas de gordura são células que hipertrofiam. Elas vão hipertrofiar e elas vão perder aqui, elas vão começar a ativar, ela vai ativar o TNF-alfa, né, fator de necrose tumoral alfa, e vai diminuir a expressão da GLUT4. Vem comigo, o que é isso? Olha só, aqui está a célula e a glicose tem que entrar na célula. E ela precisa entrar na célula, porque se ela não entrar na célula fica no sangue e o sangue com glicose alta é ruim. Então tem que tirar a glicose do sangue e pôr na célula. Quem permite que a glicose entre aqui na célula é a GLUT4. Ó, a GLUT4 aqui, ó. GLUT4 é esses caninhos aqui, que vai permitir que a glicose entre. E quem faz a GLUT4 vir para as periferias da célula são duas coisas. Ou a ação da insulina, a insulina faz isso, o corpo produz insulina para isso, ou o exercício físico. Só que quando você tem células velhas de gordura, por quê? Porque você inibiu as proteínas proadipogênicas, essas células velhas elas diminuem a expressão da GLUT4 e a GLUT4 deixa de trabalhar a favor, ela não deixa mais a glicose entrar na célula e com isso você começa a desenvolver um quadro de resistência insulínica, que foi o que a gente falou ali antes também, mas por outros mecanismos, né? Pelo mecanismo inclusive de baixa produção de ATP. Aqui por outra via você também leva a resistência insulínica, ou seja, esse paciente precisa lutar com todas as forças contra isso. Como é que ele faz? A prática do exercício físico e uma alimentação extremamente saudável. Essa questão de uma alimentação extremamente saudável, ela é importante entender porque assim, ó, ao longo dos anos, são 40 e tantos anos, observando o comportamento do vírus do HIV, a gente sabe
que muitos pacientes eles vão contrair o vírus do HIV, mas eles vão demorar muito para desenvolver a doença AIDS ou SIDA. A gente tem o caso mais famoso do mundo, Fernando, Magic Johnson, confundo Michael Jordan. Magic Johnson, né, um jogador da NBA, e ele contraiu HIV e ele foi o caso mais estudado de uma pessoa que não desenvolvia a doença SIDA, ou seja, ele não precisava tomar antirretrovirais, porque o vírus estava no corpo dele, mas não estava atuando de forma a trazer a SIDA, que é quando o paciente, então, praticamente desmonta o seu sistema imunológico. Então, muitos estudos, muitas linhas de pesquisas mostram que o paciente que está com o seu corpo saudável, ele dá um jeito de, por outras vias imunológicas, manter o controle do HIV no corpo, sem que precise, então, chegar no nível de ter que tomar o medicamento para controle da doença. Então, isso é extremamente importante. E outra coisa bem importante também para a gente finalizar o vídeo aqui hoje, e que foi a maneira que eu iniciei o nosso vídeo, né, é falando como que depois de 4 décadas conhecendo esse vírus, nós ainda enfrentamos um preconceito absurdo por parte da sociedade com pacientes HIV positivo, né, ou com AIDS controlada através de remédios. Para mim, principalmente para mim, né, que tenho cabeça de médico e, portanto, consigo entender muito bem tudo isso, na minha cabeça não existe diferença nenhuma, por exemplo, entre um paciente que é portador do vírus da hepatite ou um paciente que é portador do vírus do HIV. Tá? Não vejo. Claro, são vírus completamente diferentes, com consequências diferentes, enfim, mas que quando a gente para analisar, é mais um vírus que a pessoa carrega de forma crônica no seu corpo, não consegue tirar e ponto. Agora, onde é que está o problema todo? O problema todo é que quando essa doença começou no mundo, ela era uma doença muito exclusiva de marginalizados, de drogados, de homossexuais, de uma classe social que era vista como a escória da sociedade. A gente está falando de 1980, né? Então esse vírus, ele carrega um estigma muito forte por conta de quem é contaminado pelo vírus. A pessoa, quando descobre que ela está contaminada pelo vírus, é quase como se o mundo dela fosse acabar. Ela não consegue se sentir confortável de, muitas vezes, compartilhar isso com familiares, com amigos, porque sabe que vai sofrer um preconceito muito grande por conta de uma ignorância sem fim que as pessoas têm, né? As pessoas começam a ter medo de tomar água no mesmo copo. E existe... É algo que dói muito em mim, no meu coração. Por quê? Porque eu atendo pacientes, e tenho diversos pacientes portadores de HIV, e eu vejo que quando a gente conversa sobre isso, ainda existe uma dor muito grande no coração deles para trazer isso, né, para uma conversa. Ainda falam, na minha anamnese, eu pergunto, você tem alguma doença diagnosticada? A pessoa fala não querendo falar, ela fala com vergonha de um dia ter se contaminado por esse vírus, e do fundo do meu coração, assim, se tem algo que eu espero, talvez não mais do que a cura, obviamente, né, que eu espero a cura do HIV, mas assim, algo que eu gostaria muito é que um dia, né, se a cura não vier tão logo, mas que um dia a população passasse a entender um pouquinho melhor do que é esse vírus, que isso não tem absolutamente nada a ver com classe social, cor, gênero, religião, com absolutamente nada, né? Isso é um vírus que está aí há 40 anos, que por qualquer descuido que seja, se torna fácil de se contaminar com ele, mas que isso não torna a pessoa que está contaminada uma pessoa pior, uma pessoa excluída. Não faz absolutamente nenhuma diferença
na vida de ninguém. Então, espero que um dia isso possa terminar, esse preconceito, e que as pessoas que por uma infelicidade acabaram se contaminando pelo vírus possam então não ter que se sentir tão mal quanto se sentem por carregarem uma doença como essa. Como eu falei, teremos próximos vídeos aí falando sobre HIV e outros pontos importantes. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ficado claro para você um pouquinho mais da doença, entender a importância de se manter saudável e, uma vez que alguém porventura se contamine e precise utilizar o medicamento, que entenda a necessidade de fazer um acompanhamento com um médico que busca estudar um pouquinho mais as vias metabólicas, bioquímicas e diminuir o máximo possível os efeitos adversos dos medicamentos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.